Para trabalharmos com o teclado no nosso bootloader, a gente precisa utilizar as interrupções do BIOS. Pelo menos nesse momento é mais viável utilizar as interrupções. Antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal caso você ainda não tenha inscrito. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixe o seu joinha aí e também não se esqueça de ativar as notificações. Basicamente a gente tem dois parâmetros que a gente pode passar, duas funções que a gente pode chamar através da interrupção, que vai nos dar aí o feedback do que o usuário digita no teclado. O primeiro de todos é o getKeystroke. Com ele a gente obtém as informações que foram digitadas no que está no buffer naquele momento. E a gente tem aqui a função 01, que ele verifica se tem algum caractere disponível. Então, para poder a gente implementar essa checagem de, de tecla pressionada, é bastante simples. Vamos usar primeiramente a função 01. Então, a interrupção 16 com a função 01. Aqui no nosso loop, a gente vai fazer a checagem. Primeiro, vamos mover para x o valor de 0,1. Em seguida, a gente dispara a interrupção 16H. Com isso, a gente vai fazer a verificação se tem ou não alguma tecla pressionada. Na saída, a gente pode usar o jump para poder sair do fluxo caso não tenha nenhuma tecla pressionada. Para o que a gente precisa agora, a gente não vai ter tratamento de Ctrl, de Alt, Shift, essas coisas. Que aí são as teclas estendidas, se não me engano. Mas para esse momento a gente quer que o usuário interaja digitando e a gente saiba qual tecla ele está pressionando naquele momento. Então, aqui se você olhar no valor de retorno, a gente tem o zero flag, que é a flag que indica se tem ou não alguma tecla pressionada. Se ele for 0, significa que tem. Se ele está 1, significa que não tem. Então aqui a gente vai botar o seguinte: se salte, se não for 0, ou seja, se ele está definido, ele é igual a não 0, então volte novamente para o loop. Então ele fica aguardando em loop até alguma tecla ser pressionada. Quando alguma tecla for pressionada, ele vai efetuar alguma ação. No nosso caso aqui, a gente só precisa saltar uma linha aqui e deixar ele seguir. Se por acaso ele tem alguma coisa, foi pressionada alguma tecla, a gente pode empurrar ela para a pilha. Então empurre o AX. Depois disso a gente pode empurrar aqui a porta COM, porta número 1, e em seguida eu vou fazer a chamada do nosso método white serial byte. Para cada tecla pressionada eu vou imprimir o caractere lá da tabela ASCII referente àquela tecla pressionada. Então vamos fazer um teste agora para ver se nosso código está funcionando. Vamos rodar. Não rodou de primeira porque eu não botei aqui o Word. Agora foi. Se eu pressionar aqui, ó, A, B, C, D, F, E, G. Quando eu saltar aqui para sair da serial, veja que o que eu pressionei, ele imprime na saída serial. E agora só para esclarecer, esse com que eu coloquei aqui, o que eu fiz foi o seguinte: vim aqui em settings, criei um define, o nome com,
e apontei lá para o nosso endereço. Isso aí eu fiz no vídeo anterior. Para poder incrementar a nossa função, a gente vai vir aqui, ó, em string, e logo aqui no comecinho a gente vai definir algumas constantes. Eu achei interessante aqui o uso delas. Aqui, ó, se você olhar, esses caracteres aqui, eles possuem tratamentos especiais quando a gente chama a função de teletype do vídeo. Então, pra gente o que importa aqui é basicamente essas duas últimas. Então aqui eu vou colocar define LF com o valor de 0 a H, beleza, e por fim o CR. E o que é que esses carinhas vão fazer? A gente vai ver agora na prática para que serve cada um deles. Se a gente vier aqui em bootloader, aqui na declaração do nosso texto, deixa eu remover esses aqui que a gente não vai precisar deles por enquanto. Então aqui, se eu depois da string eu acrescentar mais dois caracteres, primeiro o LF, vamos ver o que acontece aqui. Não, nesse caso aqui não vai acontecer nada porque a gente só tem uma string. Então deixa eu só fazer o seguinte, vamos duplicar aqui a chamada. Eu vou mudar a cor aqui para poder diferenciar um do outro. Então agora você vê que o primeiro é o LF, ele serve para você saltar uma linha na hora de escrever. Ok, até aí tudo bem. Só que perceba que aqui ele mantém o deslocamento da coluna. Isso não é interessante. E como é que a gente faz para resolver isso? A gente vem aqui e chama o nosso CR. Vamos declarar aqui que o último caractere é o CR. Vamos rodar, vamos ver o que acontece. Então, os dois em combinação nos dão aí a oportunidade de fazer a impressão por linha. Então, nesse modo gráfico, a gente não consegue, ou pelo menos eu ainda não achei uma forma de a gente dizer em qual linha exatamente a gente quer escrever os dados, né? Em qual coluna e qual as coordenadas que a gente vai escrever. Mas assim a gente já consegue formatar o nosso texto de uma maneira mais organizada, né? E isso só acrescentando aqui os caracteres que são específicos disso. Apesar de a gente ter colocado aqui para aparecer numa resolução alta, não é o recomendado a gente fazer isso no momento. Por que isso? Quanto maior a resolução da tela, mais memória ele consome. Então, mais memória de vídeo ele necessita para poder renderizar os nossos elementos. E o que acontece? Nesse modo gráfico, ou nesse modo de execução da CPU, no momento, ela é o modo real. Então, são 16 bits de endereçamento, o que permite a gente acessar aí, no máximo, 1 megabyte de memória. Sendo que dentro desse 1 megabyte a gente tem partes que já estão preenchidas e que são indispensáveis. Então, de qualquer forma, a gente tem aí aproximadamente um pouco mais de meio megabyte de memória disponível para a gente utilizar livremente. Então, a gente não vai poder seguir usando essa resolução. Então, tem uma situação aqui também que dessa forma aqui, nesse modo gráfico, a gente não consegue endereçar para poder escrever o texto na posição que a gente precisa. Para a gente, então, isso não é o ideal. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui, então, vamos comentar essa parte.
vamos preencher o registrador AH com valor de 0, significa que a gente vai definir o modo gráfico aqui. E vamos dizer a ele que o modo gráfico que a gente quer é o 03. Esse modo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estava dando uma analisada e vi que ele é um modo de texto e que a gente consegue aqui ter até aí, ó, 720 pixels por 400 e a gente ter 80 colunas e 25 linhas. É o suficiente para poder a gente fazer muita coisa na tela. Então vamos rodar aqui. Ok, então perfeito. Aqui a gente tem agora os nossos dados sendo apresentados e aí a gente vamos ver se a gente consegue definir uma posição aqui na tela, por exemplo, escrever aqui no centro esse texto para poder a gente seguir o nosso protótipo lá que a gente criou na aula 3 dessa série. Então aqui eu vou vir aqui, deixa eu voltar aqui. Set cursor position. Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa preencher o H com valor de 2. Depois a gente vai preencher a página com a página atual. No nosso caso aqui vai ser 0. E aqui a gente vai preencher com a linha e a coluna que a gente quer que o cursor esteja posicionado. Então vamos preencher aqui. Aqui a gente pode deixar ele mudar o modo gráfico, não tem problema. Ele pode inicializar também a saída serial sem nenhum problema. E aqui a gente faz a nossa configuração 02 H, depois move o BH, recebe o valor de 0, o DL, melhor, o DH vai ser a linha a gente vai escrever na linha 0. E aqui no DL a gente vai escrever na coluna, bota aí 40. E vamos ver o que acontece. Interrupção 10H. Opa, e agora sim. Então fica melhor assim a gente poder escrever dessa maneira, porque a gente consegue ter um controle visual melhor. Então aqui qual é a ideia? A ideia é que siga o nosso protótipo e a gente consiga. Eu vou tentar colocar aqui o nome do nosso bootloader para poder depois a gente seguir aqui na parte de escolha das partições e enfim a interação do usuário com o nosso bootloader. Então aqui eu vou ter que fazer o seguinte: se eu contar aqui, ó, aqui é o title, eu vou escrever aqui, vou chamar meu de Linux bootloader. Não vou precisar disso aqui por enquanto. E agora vamos só medir aqui a quantidade de caracteres que ele vai ocupar. Aqui não precisa descer.
interrogação. Então aqui ele me diz que eu tenho 16. Então se eu pegar a calculadora aqui, vamos lá. 16, opa, 80 menos 16 significa que eu tenho 64 disponível, 64 caracteres vazios. Então 32 para a esquerda e 32 para a direita, perfeito. Então aqui eu vou mudar de, cadê? De 40 eu vou mudar aqui para 32. E aqui de MSG eu vou mudar para Title. Vamos rodar aqui para ver como ficou. Isso. Como aqui eu não botei para ele saltar ali, então a escrita seguinte ele está colocando aqui. Então eu vou comentar aqui. Ctrl C, Ctrl KC, ele comenta. Deixa eu sair aqui. Isso, perfeito. Aí agora a próxima parte eu vou fazer o seguinte, vamos criar uma função para que toda vez que a gente precise escrever em uma determinada posição, a gente não precise ter que escrever isso aqui na mão. Então a gente vai voltar lá de novo. Vamos lá no nosso start.io. Vamos copiar aqui a nossa função. Vou chamar ela de printSat. Então imprima uma string para a posição aqui. Que aqui é sempre de 2 em 2. Então aqui vai ser minha coluna. E aqui vai ser a minha linha. Então o próximo passo é, antes de ele fazer isso aqui, ele vai pegar o cursor e vai colocar nessa posição que eu passei no parâmetro. Então vou copiar aqui. Então ele chama a rotina 2, passa aqui o número da página, beleza. Aqui vai ser a linha, então vou passar row. E aqui vai ser a coluna. Depois que ele fizer isso, segue o padrão normal que a gente fez lá no printS. Então aqui o que eu vou fazer é passar como parâmetro. Aqui vai ser print@, beleza. Então aqui eu vou acrescentar mais dois parâmetros. O primeiro de todos é a linha. Então ela vai ser 0. E a coluna vai ser 32. E aqui eu posso remover, porque eu já encapsulei lá na nossa função. E veja que ele já imprimiu exatamente no local que eu precisava que ele imprimisse. A gente vai ficando por aqui nessa aula. Então espero que não tenha ficado muito chata. A gente aprendeu aí como fazer a leitura das teclas pressionadas no teclado. Essa é a primeira parte, a introdução para como a gente pode fazer isso. Mas lá na frente a gente vai aprender a processar essa entrada do usuário.
A gente viu aí também que há como escrever na tela e posicionar o local exato onde a gente quer escrever o texto. A gente viu aí também que não é muito viável a gente utilizar uma resolução muito alta, apesar de estar disponível. A gente não consegue fazer o desenho dos caracteres na tela onde a gente quer ainda. Algumas coisas são bem limitadas por a gente estar no modo de 16 bits. Então, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. Se você está gostando dessa série, quiser fazer uma doação no nosso canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua doação. Se você quiser tirar mais dúvidas, quiser interagir mais com outras pessoas que também estão desenvolvendo seus sistemas operacionais, eu criei uma comunidade lá no Mive e eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês acessarem. E eu espero vocês lá. É isso aí, até a próxima.